E aí, gente, bora tirar o fermento do nosso evangelho? Eu vou explicar para vocês o que seria isso, vou explicar a gravidade disso, mas antes vamos entender o que é o evangelho. Romanos 1,16, a gente vai abrir nossa Bíblia. Romanos 1,16, ó, ele vai dizer, Paulo está dizendo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois do grego. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Entendemos que o evangelho é o poder de Deus. Agora, 1 Coríntios 1. Vamos lá. Versículo 24. Paulo de novo está dizendo: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se o evangelho é o poder de Deus e Cristo é o poder de Deus, ou seja, Cristo é o evangelho. Legal? Entendemos o que é o evangelho, agora vamos entender o que é esse fermento e o que ele causa. Ó, esse fermento, pessoal, quando a gente fala disso, a gente já pensa nos fariseus e tudo mais, e tem uma ligação. Mas vamos entender, tipo, qual é o fermento dele num pão, por exemplo. Quando você faz um pão, e aí você vai e coloca o fermento, ele faz com que esse pão enche e fique leve. Sem o fermento, ou seja, sem o fermento ele fica pesado e pequeno. E aí a gente pensa, cara, eu vou escolher o pão maior, o pão com o fermento, porque ele parece ser maior, porém ele não vai te alimentar e te sustentar por tanto tempo. E é isso que acontece também quando a gente coloca o fermento no nosso evangelho. Os fariseus, eles faziam isso lá em Marcos 7. Abram, eu não vou abrir para que a gente fale bem rápido sobre tudo. Mas ele está dizendo que os fariseus, os mestres da lei, eles estavam se apegando mais a tradições dos homens do que aos mandamentos de Deus. Podem abrir que está escrito lá. Em Mateus 15, ele está falando para que os discípulos tomem cuidado com esse fermento dos fariseus. E aí a Bíblia fala que esse fermento era o que? Os ensinos dos fariseus, beleza? Ou seja, eles estavam, quando eles se apegam a tradições humanas e negligenciam o que é de Deus, eles estão acrescentando algo que não é daquilo, sabe? Que não é de Deus, é dos homens. Então eles estão acrescentando, e isso é também o efeito do fermento. Só que a gente está falando mesmo da Bíblia, tipo Jesus, que aconteceu há muito tempo atrás. Talvez a gente pense que isso não aconteça nos dias de hoje, mas eu vou mostrar como está presente nos dias de hoje. Por exemplo, se você... quem já viu pregações, por exemplo, de caras gritando, falando rápido? Isso acontece, e acontece bastante, principalmente em igrejas tradicionais. Em igrejas mais modernas também acontece de forma diferente, porém não menos importante, não menos pior. Quando você pinta sua igreja de preto, talvez você está fazendo isso. Ou quando você se tatua, quando você coloca um piercing, talvez você está fazendo isso. Você está acrescentando. Ou quando você usa boné, põe uma camisa do Corinthians, um alargador e grava um vídeo falando sobre isso. Talvez você está fazendo. Eu vou explicar o porquê. Gustavo, isso daí é tudo pecado fazer isso? Não é o que estou dizendo, se é pecado para você ou não, é você e Deus. Talvez eu faça até um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, deixem nos comentários e eu penso na ideia. Mas o que eu estou dizendo é que é sobre a intenção, como o Jeff falou naquele outro vídeo sobre como se libertar do pecado. Também isso se trata da raiz. Cortar esses frutos não difere, porque a gente pode mudar os frutos, os galhos, mas a gente tem que atacar a raiz, pessoal. E a raiz é o quê? A raiz disso é a nossa intenção. Qual é a nossa intenção ao fazer isso? Se você faz uma tatuagem pensando, agora meu evangelho vai ter muito mais poder, você está fazendo isso, você está acrescentando algo que não é de Deus ao que é de Deus. Se você usa gritos e fala rápido das igrejas, muitas vezes pode ser como uma técnica ou muito usada por narradores de rádio. Porque o que eles fazem? Eles falam rápido e gritam para quê? Para fazer com que isso empolgue a pessoa, com que isso gere alguma emoção na pessoa e tudo bem. Mas se você faz isso, tipo, pelo Espírito, mano, da hora, legal, eu não duvido do que Deus nos manda dizer, do que
faz com as pessoas, se ele está falando que você pinta a sua igreja de preto, tudo bem. O problema é quando você faz isso por si só, para fazer com que a sua mensagem tenha mais poder, que muitas vezes acontece, ou com que a sua igreja atraia muito mais pessoas através dessas coisas. Se você não faz com esse intuito, com essa intenção, cara, é você e Deus. Deus mandou, faça, como eu costumo dizer. Mas se a gente faz pensando em atrair pessoas, é errado. E eu vou falar porque é errado. Porque se o evangelho é Jesus e você faz com que ele fique, quer fazer com que ele fique mais bonito, é como se você olhasse para Jesus e dissesse: não, Jesus, você não está sendo bonito o suficiente ao ponto de atrair aquelas pessoas, então peraí que eu vou te maquiar um pouco e assim você vai ficar mais bonito para atrair essas pessoas, quando na verdade Jesus é bonito o suficiente para atrair todas as pessoas, para atrair, todas as nações, através do seu amor, através de tudo aquilo. Em Jeremias 31:3, ele fala sobre esse amor que atrai, entendeu? E as pessoas vão ser atraídas, por isso você não precisa acrescentar nada a Jesus, porque ele já é bonito por si só, você não precisa fermentá-lo. Cara, não põe fermento em Jesus, ele já é bonito o suficiente, beleza? Só que não, sabe, que tá fazendo um vídeo desse, falando sobre esse assunto, que talvez aquelas pessoas elas vão ficar bravas com você e tudo mais. Primeiramente porque Deus mandou, segundamente por causa da gravidade que isso pode causar. É muito grave. E agora sim a gente vai abrir, eu vou abrir a Bíblia junto com vocês, em 1 Coríntios novamente, só que agora no capítulo 3. Beleza? Um rapidinho. Capítulo 3 de Coríntios, no versículo 6. Lá tá dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E tá falando para as pessoas, que elas são edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, madeira, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. O dia com D maiúsculo, ou seja, o dia da vinda do Senhor, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, se receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, se sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, tá falando aqui que a pessoa até vai ser salva, mas vai ser por pouco. Só que se você se importa, não, você salva, então eu vou continuar. Cara, você é um tremendo de um egoísta. Desculpa, mas é a realidade. Porque aqui tá falando que os seus frutos, seu edifício, as pessoas que você está construindo no alicerce de Jesus Cristo, se você faz isso de qualquer jeito, vai vir o dia e elas vão se queimar. Elas não vão permanecer. Jesus diz que todo aquele que permanecer será salvo. Sabe? Então isso significa que elas não vão ser salvas. Mas se você se preocupa mais com sua salvação, você está sendo egoísta. Cara, vamos pensar um pouco em construir, não de qualquer jeito, mas com ouro que não queima, com madeira, ou com madeira não construir com madeira, mas com pedras preciosas, sabe? Construir, e também com o alicerce certo, que é Jesus Cristo, o Evangelho, o próprio Evangelho direto e puro. Se você constrói só dizendo, cara, tudo bem, é tudo tranquilo, seus problemas acabaram, vai vir um fogo e elas não vão permanecer. O fogo a gente pode até colocar como as provações, talvez não seja nem o dia do Senhor, talvez eles não esperem nem até o dia do Senhor, mas talvez com as próprias provações eles já se queimem. E é o que acontece muito hoje. Hoje é muito culto temático, é muito disso, muito envolvimento, e aí lota as igrejas, e aí vem multidões. E só que quando vem a verdade, quando vem a aprovação, elas não estão prontas para aquilo. Pessoas das quais você vai somente dizer que, cara, vai tudo dar certo, tudo é
tudo é mil maravilhas, que não vai vir problemas, que tudo mais. Quando elas verem os problemas continuando, quando os problemas aumentarem, porque muitas vezes acontecem, elas não vão permanecer. Jesus, ele fez uma pregação lá em Mateus 6, do 27 ao 67. Vocês abram, eu não vou abrir porque é muita coisa. Mas ele está falando também do pão, e ele está dizendo que agora ele é o pão, e quem tiver fome que vá até ele e coma. E aí toda uma multidão que o seguia se dispersou. Mas Jesus não estava preocupado com isso, porque os 12, sabe... Ele olha, ele tão não estava preocupado com isso, que ele olha para os 12 e diz: vocês também por acaso não vão? Sabe, lê lá, você vai ver que isso acontece. Por quê? Porque ele não estava se importando. Ah, Jesus não se importa com as pessoas, Gustavo? Como assim é isso que você está dizendo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus não se importava de pregar a verdade. E é assim que a gente deve agir, é assim que a gente deve ser. Não se importar de pregar a verdade. E a verdade muitas vezes a gente quer acrescentar. Às vezes acrescentar coisas que não... Às vezes a gente quer dificultar também, que também tá errado. Mas, cara, entrega aquilo que Deus tá te falando, entrega aquilo que Jesus tá te falando, sem tirar nem pôr, e vai acontecer. Jesus chega aos discípulos e ele diz: vocês querem ser pescadores de peixe? Venham que eu vou fazer com que vocês sejam pescadores de peixes, para Pedro. E aí Pedro vai lá e segue. Se alguém chega em mim e falar isso, eu não sei se eu vou ir, eu não vejo sentido nisso. Mas para Jesus fez sentido, porque não foi as palavras que ele disse, mas o poder dele. O poder dele. Talvez você passe sua vida pregando, talvez Deus mande você passar sua vida pregando que Jesus ama, que Jesus ama, que Jesus ama. E as pessoas vão vir. Não desmereça, cara, não desmereça aquilo que Deus te dá para que você fale. Não desmereça, porque é muito grande, é muito importante. Mesmo parecendo ser pouco, passe a vida falando: Jesus te ama. E que vai acontecer, porque não são suas palavras, mas próprio Deus. Ele dá o crescimento, como a gente leu. E aí fica só os 12. Fica só os 12. E muitas vezes vai ficar só 12 na nossa pregação, menos, pouco mais. Enfim, mas foram 12 que permaneceram. E isso é o que importa. E agora, através desses 12, muitos e muitos estão aí. Entendeu, galera? Porque foi pregada a verdade. É isso. Pregue a verdade, sem fermento, pregue Jesus, entregue Jesus para as pessoas e aquilo que ele te diz, sem acrescentar, sem tirar, só ele.